Bom, é o quadro de Olho na Educação e olha só, hoje a gente vai falar sobre educação online, mulheres doutoras. E a gente vai bater um papo com o Francisco, que é professor. Tudo bem? Como vai, professor? Como é que vai, André? Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? O prazer é todo nosso. Bom, gostaria que você falasse um pouco a respeito dessa situação, desse crescimento das mulheres na educação profissional, primeiramente, Francisco. Tá, é um prazer, né? Eu sou professor vinculado à Fundação FAT, Fundação de Apoio à Tecnologia, e nós participamos de vários processos seletivos, elaborando os processos seletivos, e o que nós identificamos nos últimos processos seletivos durante o período de pandemia é de que as mulheres passaram a se inscrever mais para cursos profissionalizantes de nível médio, para cursos superiores, e mais do que se inscreverem, foram aprovadas e estão estudando mais, certo? Então, Perfeito. parece que existe uma coisa positiva nessa pandemia, é a aproximação de algumas minorias da educação, dado a disponibilidade do conteúdo em uma forma que seja mais fácil para as pessoas que têm dificuldade de ir para uma escola presencial, né? Inclusive, houve um projeto, né, professor, para a formação de gasistas 100% de mulheres da FAT. Gostaria que o senhor falasse um pouco mais a respeito dessa situação, por favor, professor. Existe uma preocupação muito grande das empresas de trazer para o mercado de trabalho mulheres, né? E a gente sabe que existem perfis, modelos mentais diferentes entre o homem e a mulher, e, de novo, não é melhor nem pior, mas são diferentes. E as mulheres são mais detalhistas, né? Eu me lembro de muito tempo da minha atividade profissional como engenheiro, e a gente trabalhava com linhas de produção, e as mulheres eram profissionais fundamentais na linha de produção, dada a qualidade de montagem de circuitos elétricos e de detalhes. E no caso dos programas de gasista é a mesma coisa, né? É uma atividade de instalação que exige muita precisão, muita atenção, muito cuidado, e por isso é que a empresa se preocupou em fazer um programa de formação só para mulheres, né? Tem uma característica importante, a gente sabe hoje que as mulheres participam no mercado de trabalho não só como uma atividade ativa, mas como muitas delas como o responsável pela receita das famílias. Perfeito. Quando as empresas se preocupam em trazer as mulheres para a atividade profissional, elas estão preocupadas em atender algum tipo algum momento, algum tipo da população, alguma parte da população que tem dificuldade de renda, e com isso a gente pode melhorar as classes mais baixas também, né? Ô, professor Francisco, gostaria que o senhor falasse a respeito de uma situação, porque é evidente, de fato, o crescimento das mulheres, principalmente por conta da pandemia. Por quê? Porque hoje há uma procura maior, não é, pelo ensino à distância e tudo mais, porque a mulher guerreira, como sempre, ela tem inúmeras tarefas, muitas vezes tem que cuidar da casa, do filho, trabalhar, fazer curso. Então, isso influenciou bastante, né, professor? Na verdade, André, você está corretíssimo quando você fala que a mulher ela representa 3 tipos de atividades, né? Ela tem a responsabilidade profissional, ela tem a responsabilidade da casa, né, do cuidar. E quando ela leva a educação, ela também tem um terceiro turno de atividade. Sem dúvida. Todos os programas de educação presenciais tiveram que se adaptar a uma nova realidade, onde a educação foi disponibilizada através de materiais impressos, mídia digital, usando algumas ferramentas como essa que nós estamos conversando, tá certo? E aí foi possível para a mulher encaixar essa terceira atividade. E com isso a gente fica muito feliz, né? Que nós estamos aproximando minorias da educação. Não é nossa pauta, André, mas nós temos alguns estudos também que mostram que as pessoas que têm a deficiência do autismo
também se aproximaram mais, se engajaram mais para a educação, utilizando a mídia digital. Talvez esse seja um canal, uma forma onde as pessoas que tenham mais deficiências, mais dificuldades, que se expõem menos, elas conseguem se aproximar da educação e ter uma formação que garanta uma atividade profissional, que garanta uma renda para contribuir com o país, tá certo? Professor Francisco, o senhor acha que, de repente, essa pode ser uma tendência independentemente da pandemia? Eu não tenho dúvida nenhuma. Já existia um movimento, tanto da educação infantil, fundamental, ensino médio e superior, para aplicação de recursos tecnológicos, de forma que desobrigasse a ida à instituição de ensino para estudar todos os dias. O ensino superior já tinha uma regulação de 40% não presencial. Quando nós vivemos esse momento, que foi obrigado, né? E tivemos que criar outras estratégias, me parece claro que a própria regulação vai garantir que os alunos tenham encontros presenciais, sim, para poder se socializar, construir relacionamento, mas com uma boa parte do estudo numa modalidade não presencial, não ocupando espaço, né? E aí você começa a perceber, você não precisa ocupar espaço, você não precisa estar tendo custo para a instituição e para o próprio aluno, e deixar os momentos de atividade síncrona presencial para ações que exijam e que possibilitem fazer com que o aluno tenha relações com outras pessoas necessárias, tá certo? Então, eu acho que é um caminho sem volta mesmo, viu, André? Perfeito, perfeito, professor. Mais alguma coisa que o senhor queira colocar relacionado ao tema, educação online, mulheres doutoras também? Já já a gente vai bater um papo com duas mulheres, a Adriana e também a Cristina, que vão conversar conosco aqui no quadro De Olho na Educação, professor. Eu digo que é uma alegria para a gente saber que nós estamos caminhando para essa direção, que forçado pelas contingências, pela situação, e que como sociedade a gente vai ser cada vez melhor assim que a gente conseguir dar igualdade, não só para as mulheres, mas para os negros, LGBTQI+, para toda a sociedade, ou seja, a gente dá o direito de escolha e o direito de exercício para todo mundo, tá certo? Como professor, eu fico muito feliz que a educação seja responsável por essas modificações também sociais. E viva a educação, né, professor Francisco Borges? Isso mesmo. Muito obrigado, viu, pelo tempo, pela oportunidade da gente estar falando, tá bom? No meu nome e em nome da Fundação FAT. Obrigado, senhor. Bom, então a gente vai bater um papo com a Cristina, que já está conosco, está falando de Manaus. Tudo bem, Cristina? Tudo bom. Você é de qual área? TI, é isso? Sim, eu sou da área de tecnologia. E como que é mais especificamente desenvolvimento. Tá, e como que é esse mercado? Ele é um mercado que é dominado pelos homens, é isso? Então, não era para ser, mas tem sido, né? E são poucos os destaques femininos. Por que você acha que isso acontece? Eu acho que acontece por conta do... A gente tem um histórico, né? Que a gente começou a sair um pouco da área de engenharia. Na época nós estávamos, né? E acabou que a gente foi saindo um pouco dessa fase a partir da década de 80, né? Quando meninas ganhavam videogames e as meninas ganhavam bonecas, né? Então, eu acho que com os videogames os homens se desenvolveram mais na engenharia, enquanto que a gente, ao invés de ganhar videogame, ganhava boneca, né? Foi fazer isso só quando a gente já estava mais adulta, né? Então, na minha opinião, assim, acho que a gente perdeu um pouquinho por conta dessa cultura aí, dessa época. Tá, e como que você se interessou por esse segmento, por essa área, Cristina? Então, foi exatamente a época que eu nasci, né? Essa época aí que já teve uma educação diferente. E aí, por volta
de 14, 13 anos, né, eu me interessei em começar a mexer com computadores. E aí eu chorei muito para ter um. E aí eu comecei a me envolver muito na área de tecnologia, sendo mais autodidata aí com programação, fazendo muita coisa sozinha. E aí eu consegui, com curso técnico, na época era escola técnica, consegui me desenvolver no ensino médio, aí foi indo para a faculdade, e eu só sei fazer isso. E você tem até mestrado na área, né? Então, quer dizer, se aprofundou bem, entrou de cabeça, né? E especialidade em jogos, sempre quis trabalhar com jogos. Bom, eu estava inclusive conversando com o professor, né, o Francisco Borges, falando a respeito dessa situação, porque a educação online durante a pandemia alavancou o número de mulheres doutoras no país. Eu queria que você falasse um pouco a respeito desse tema, desse assunto. Então, eu sempre sigo vários pesquisadores, né? E aí ela me falou que é muito difícil, né, o público feminino terminar o doutorado. E eu sempre quis fazer o doutorado, mas sempre o trabalho me atrapalhou bastante, né? Porque eu estou, inclusive, falando do meu trabalho. E eu prometi para mim que eu ia conseguir entrar no doutorado. E, coincidentemente, né, na época da pandemia, eu iniciei o meu doutorado. Mas não foi por conta da pandemia, eu iniciei o doutorado, a pandemia começou. E eu não desisti por conta da pandemia, porque eu achei até que ficou um pouco mais fácil para mim. Porque como eu tenho que ir para Recife, aí as viagens foram cortadas. Então eu falei, poxa, se as aulas continuarem online, vai ficar melhor ainda, né? E aí eu acho que isso deve ter influenciado muitas mulheres também, assim como eu, a facilidade do online. Como que você consegue conciliar o seu trabalho, os estudos, com o dia a dia na sua casa, sua rotina? Como que é isso para você? Assim, o pessoal sempre me pergunta isso, eu falo, então, eu não consigo. Eu tento, né, me organizar e respirar fundo para várias coisas, né? Então, assim, tem o trabalho, tem a família que te cobra, tem que você tem que ter um pouco de lazer para não surtar, mas com bastante paciência e com bastante organização, eu tenho conseguido deixar tudo em dia. Eu gostaria de ter mais tempo, mas não tenho, mas estou equilibrando todo ele. Que recado você deixa para o pessoal, principalmente para as mulheres que queiram trabalhar nessa área de TI, enfim, tecnologia? Qual que é a mensagem que você deixa para o pessoal que está em casa assistindo? Persistência é a regra de ouro para a gente chegar no final, porque fácil não vai ser. A gente vai precisar equilibrar várias coisas, vai precisar lutar com várias coisas no dia a dia, inclusive de trabalho, de estudo, mas persistir para conseguir chegar no final. Legal, obrigado, viu, Cristina, pela entrevista aqui. Que bom que deu certo, tá bom? Tá bom, obrigada também. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Bom, então a gente vai bater um papo com a Adriana, já está aqui com a gente, fala de Recife, é isso, Adriana? Boa tarde. Isso, boa tarde. É Tudo isso bem? aí. Como tá Recife? Hoje está sol, viu? Porque esse período é de chuva, mas hoje está até com um sol. Que bom, que bom. Bom, vamos falar então sobre esse espaço da mulher na ciência. Gostaria que você contasse um pouquinho sua história, por favor, Adriana. A minha formação, eu sou economista. Perfeito. E administradora. Na verdade, desde sempre eu nunca parei de estudar, né? Então eu fiz pós-graduação, mestrado, e agora estou no doutorado, né? Um pouco de ciência a mais, né, da vida. Qual doutorado que é, Adriana? Doutorado em engenharia de software, doutorado legal. Profissional, tá? Meu mestrado também foi na área de tecnologia, e eu faço doutorado no CESA School, aqui em Recife, tá? E eu trabalhei a vida toda no mercado financeiro, né? Trabalhei 27 anos no mercado financeiro, e
ultimamente a gente tem trabalhado muito essa transformação digital, né? Esse mercado digital que surgiu com mais força agora com a pandemia, né? É isso que eu ia perguntar para você, Adriana, porque há estudos, inclusive, não é, que dizem que o número de mulheres doutoras no país, o número cresceu durante a pandemia. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. É verdade, a gente consegue dar uma assistência para a família, né? A gente está em casa, está trabalhando em casa e está estudando, né? Então, assim, a pandemia trouxe uma proximidade enorme à família, né? E aí a gente conseguiu equilibrar os pratos de forma que consigam estudar e estar em casa, né? E ser presente em casa. Eu estava até conversando com o Francisco Borges, né, professor e tudo mais, abordando esse tema, porque a mulher é super guerreira, muitas vezes tem que cuidar dos filhos, da casa, estudar, trabalhar fora. Então, quer dizer, tem esse lado também, né, Adriana? A pandemia, muita gente fazendo curso à distância e tudo mais, de certa forma, acabou crescendo o número de mulheres entrando aí no doutorado, né? É verdade. Os novos entrantes, eu tenho assim, certeza que foi por conta disso, dessa flexibilização, sabe? De estar em casa e poder estar trabalhando, e estar estudando, né? A mulher, ela é multitarefa, né? Eu costumo dizer que eu não sei como é que a gente consegue, mas é mãe, em sua maioria, é esposa, é filha e trabalha. E você então, tem 2 filhos, você estava me contando, né? Eu tenho 2 filhos, a Clara e o Felipe, né? E esse momento de pandemia trouxe essa condição de estar mais próximo deles, apesar de estar estudando e trabalhando. Não é uma rotina fácil, né? Todos nós ficamos confinados e a gente precisou desse momento. Para mim, eu confesso que se não fosse à distância, né? Se não fosse um doutorado onde a gente tivesse aulas online, talvez eu não tivesse conseguindo fazer. Pois é. Né, dado a dinâmica do dia a dia. Né, eu até perguntei, Adriana, para o Francisco, se essa questão de aulas online, independentemente da pandemia, se ela vai virar até uma tendência, não é? Daqui para frente, mesmo após a pandemia. Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, eu acho que ela vai continuar sim, né? Hoje as aulas online, elas têm uma dinâmica diferente, elas são extremamente proativas, né? Então, as metodologias que são usadas hoje são metodologias que conseguem prender o aluno, né? Onde o aluno interage, inclusive, com outros alunos durante a aula. Então, eu acho que essa dinâmica ela não vai mudar, né? E, de uma certa forma, ela vai trazer conhecimento, ela vai trazer oportunidade de inclusão, né, a partir da interação do professor com o aluno online, né? A gente consegue levar para mais pessoas conteúdos e, enfim, eu estou bem acostumada com esse modelo, para mim não foi sofrimento, não. Nesses desafios diários, você acha que vocês acabam se tornando pessoas mais flexíveis, talvez? Sim. Tem que se adaptar, né, Danila? A gente tem que se adaptar a essa nova realidade, né? A gente vive uma pandemia que mudou com os hábitos de uma sociedade, aliás, mudou os hábitos globais, né? Então, a gente precisa ser cada vez mais flexível, resiliente, enfim. A dinâmica desse universo digital é essa, né? E você considera... Perfeito, Adriana. E você considera que a ciência ainda é um ambiente mais dos homens do que das mulheres, ou você acha que essa situação já tem mudado?
Veja, eu considero ainda que é mais dos homens do que das mulheres, tá? Só que as mulheres, elas estão conquistando um espaço, né, muito maior. Uhum. Eu, particularmente, falando de Adriana, eu comecei a estudar, eu sempre tive vontade de fazer doutorado, mas eu não tinha condições de fazer porque eu trabalhava muito e eu tinha que cuidar da casa, enfim. E isso eu posterguei um pouco mais, né? E não conseguia fazer essa conciliação, né? Hoje eu percebo que a gente está se adaptando a esse novo modelo de vida e está conseguindo conquistar, conseguindo avançar, né? Na ciência, como os homens conseguiram, né? Porque existe muito aquilo de, não, a gente precisa trabalhar, precisa correr atrás, não dá tempo de estudar, não dá tempo de se dedicar. E doutorado, e qualquer estudo que seja, se você quiser cair de cabeça nele, você precisa se dedicar, né? Você precisa se dedicar bastante, né? Não tem outro caminho, né, Adriana? Tem que se dedicar, senão não vira. Então tá bom, muito obrigado. Tem mais alguma coisa que você queira colocar aqui pra gente encerrar a entrevista? Eu queria só agradecer a oportunidade. Obrigado a você. Dizer para as minhas amigas, né, mulheres, que o mercado está aberto para nós, né? Que a gente só chegar chegando, né, Adriana? Exatamente, que a gente tem que conquistar esse espaço, né? E que, assim, não existe dificuldade para quem tem vontade. Então, vamos em frente, que a gente consegue chegar lá. É isso. Minha experiência é boa. É isso aí. Muito obrigado, então, pela participação. Já sabe, pessoal, até a próxima oportunidade aqui no quadro De Olho na Educação. Tchau.